Muito bom dia, mais uma vez estamos no programa A Voz dos Avós. Hoje vamos dar continuação a um tema que na última semana, portanto no último programa, tínhamos iniciado, mas realmente temos que dar condição neste programa porque é um tema muito interessante e que necessita toda a atenção. Temos aqui então hoje a Adelina Lopes, terapeuta de Reiki, uma investigadora, pesquisadora de temas sobre a vida e através do caminho do coração, que é a sua filosofia de vida, através do coração, vamos falar da vida para além da vida. Hoje também temos aqui um outro convidado, Diamantino Cunha, de Valença, avô de 4 netos, e então também estará aqui presente para fazer as questões que achar necessárias e aportar o que tiver de aportar no seu testemunho. Muito bem, muito bom dia a todos vocês e vamos dar início então ao programa. Adelina, vamos deixá-la então com o tema. Muito boa tarde. Vamos então falar sobre um tema que não é fácil, cuja abordagem não é fácil, pelo menos para a maior parte das pessoas. No entanto, é fundamental a integração desse tema, ou devia ser, no nosso dia-a-dia, na nossa vida, o estudo dele. Quero antes de mais realçar que tudo aquilo que já foi dito a semana passada sobre este tema e esta semana também é fundamentado nas minhas pesquisas, nos meus estudos, mas não deixa de ser a minha opinião, obviamente, sem corresponsabilidade de mais ninguém. Adelina, desculpa. O caminho do coração, eu conheço a Adelina já há algum tempo e realmente a escolha do caminho do coração é um tema que nos faz abrir de imediato, digamos, põe-nos completamente, diretamente ligados ao coração, não é? Portanto, de certeza que este tema é uma abertura a todos que estiverem a ouvir ao nosso coração. É através do coração que nós conseguimos ser mais nós próprios, não é? Exatamente. O caminho do coração, que é uma frase da página de Facebook e que eu utilizo muito nos PowerPoints e em alguns trabalhos que faço em relação ao Reiki, porque todos nós temos uma vida e todos nós temos uma missão de vida, que já lá iremos, não é, ao longo deste programa, também tem a ver com isto, com o tema de hoje, mas dentro dessa missão de vida nós temos 2 vertentes, é o que eu chamo os 2 carris. Nós temos a vida que temos que viver em relação na nossa interação com a sociedade, com tudo aquilo que nos rodeia, e muitas vezes aí temos que estar sujeitos às normas sociais vigentes e a outras situações, e temos o nosso caminho do coração. Todos nós temos esse caminho. É o caminho da expansão da nossa consciência, é o caminho daquilo que fazemos precisamente através do coração, sem amarras, sem medos, sem diretrizes pré-instituídas, é simplesmente deixar o coração falar. E todos nós devíamos permitir que o nosso coração falasse. A maior parte das pessoas ainda mantém o coração fechado, ou então, pelos medos, enfim, por outras razões que não cabem agora aqui. Mais negativas, também. Fizeram registros e não as deixam soltar-se, não é? Exatamente. Mas todos nós temos esse caminho, muito o caminho bem. Do coração. Desculpa interromper, mas acho que era muito necessário bem. elucidar esse tema. Muito bem. Então, como eu dizia, a minha convicção está baseada no processo reencarnatório, que não é aceito por algumas pessoas, mas, como eu digo, este trabalho de hoje está baseado naquilo em que eu acredito, no trabalho de pesquisa que tenho feito e também no muito saber de civilizações milenares, de livros sagrados de muitas religiões
que nos dão conta e que nos trazem elementos concretos do sistema reencarnatório. Já semana passada falámos, mas vou fazer só uma ligeira abordagem do que é a tanatofobia, desculpem. A tanatofobia é uma palavra composta por duas, não é? Que é o thanatos e por fobia. Fobia, como todos nós sabemos, é o medo exagerado ou o medo irracional de alguma coisa. Thanatos é o nome do deus grego, de um deus da antiguidade, que era o deus da morte. Então ficou, é conhecido mesmo a nível de psicologia, a tanatofobia, que é o medo irracional desse fenómeno a qual nós chamamos morte, e que não há dúvida nenhuma que ao longo dos tempos tem sido e continua a ser o maior medo do homem. É do ser humano, é aquilo que nos condiciona das mais diversas formas, porque não sabemos, mas muitos de nós também não querem saber como é que se processa esta situação, não querem lembrar-se, nem querem referir que a sua vida terá um término, não é? Como é normal, porque é aquilo que faz parte da vida. A vida é aquela que estamos a viver enquanto estamos, aquilo que chamamos vivos, encarnados, e vida é também quando partimos para uma outra dimensão, porque não é mais do que uma outra dimensão, e a continuidade dessa vida é também vida. Então vamos tentar saber como se processa esse caminho, de irmos mais além desta vida e tentar principalmente ter uma vida melhor enquanto cá estamos, porque é disso que se trata este tema. Nós vamos falar de vida, nós não vamos falar de morte, mas vida em toda a acessão da palavra. Portanto, esse processo, se podemos chamar um processo, não é? Dentro dessa opção de vida, como é que se processa? Como é que acontece? De que forma podemos falar de vida para além da vida? Pronto, este processo, e gostava de referir antes de entrar mesmo nessa parte, digamos até se pode chamar assim, mais técnica, mas este tema nunca deve ser abordado, ou eu acho que não deve ser abordado, pelo menos eu tento que não seja de minha parte, de forma mórbida, de forma bizarra, digamos assim, indo ao encontro precisamente desses tais medos das pessoas, dessa desinformação, desses conceitos já preconcebidos. Eu tento falar deste processo de uma forma que é aquilo que ele é, de uma forma leve, limpa, purificada. Leve e com amor, portanto. Leve e com amor. Uma mulher cheia de amor só pode falar de amor, não é? Pronto, nós como seres, como espírito imperecível que somos, não é? Isso acho que todas as religiões o afirmam, somos um espírito imortal. Nós precisamos de um veículo de transporte. Esse veículo de transporte é o corpo físico no qual nós encarnamos. Ao longo das múltiplas encarnações que temos, e que podem chegar a ser milhares, depende de consciência para consciência, de ser para ser, mas podemos ter milhares já de reencarnações. Nós, em cada uma delas, é necessário esse veículo, que é o corpo físico que adquirimos ao fazer a reencarnação. Qual é a motivação dessa reencarnação? Porque é que reencarnamos? Porque nós, como almas, temos uma missão. Há uma missão, e a base dessa missão, ou o fundamental dessa missão, é a superação de facetas para a elevação da vibração dessa mesma alma. Então, é como se fosse uma missão que nós próprios nos impusemos, não é imposta, não é obrigatória, mas cada um de nós, algures, no tempo, assumimos essa responsabilidade dessa missão de superação. E cada vez que nos é permitido, porque, enfim, isso não é só da nossa escolha, mas que nos é permitido uma nova reencarnação, nós trazemos
como trabalho de casa, digamos assim, funciona como um curso, nós trazemos como trabalho de casa a superação, o melhoramento, o ultrapassar, o melhorar certas facetas que estão muito inculcadas na nossa forma de ser, na nossa forma de estar, no que nós chamamos a nossa personalidade, o nosso ego. Então a nossa vida deveria, em princípio, ser dedicada, esse percurso de vida que nos é facultado, deveria ser dedicado a esse trabalho de superação. Muitos de nós conseguem-no, muitos de nós não conseguem, muitos de nós conseguem uma parte e outra não, ou seja, exatamente como um aluno. Porque eu costumo dizer isto em algumas coisas que escrevo, que é a Terra, a reencarnação na Terra, a Terra é uma escola. Nós todas as vezes que vimos a Terra, que reencarnamos em conformidade com o nosso grau evolutivo, com aquele que já adquirimos noutras vidas, nós vimos para a classe, vimos para o ano, não é? Que está em concordância com essa vibração que temos, com essa expansão de consciência. E é-nos facultado, ou são-nos facultadas as ferramentas necessárias para nós evoluirmos em cada grau evolutivo, porque isto existe. Existem graus diferenciados de evolução, mas em cada um desses graus, e sempre que reencarnamos, por isso é que as pessoas são tão diferentes, tão diferenciadas, mas sempre que encarnamos nós temos à nossa volta, no nosso meio social, no nosso meio familiar, no nosso meio profissional, nos nossos relacionamentos, nós temos as ferramentas necessárias para ultrapassar aquilo que viemos ultrapassar. Às vezes conseguimos, outras vezes não. Aliás, como qualquer estudante, não é? Que mesmo que tenha ali os elementos todos à mão, lhe seja facultado tudo, mesmo assim às vezes não consegue atingir o objetivo. E isso também acontece connosco. De qualquer forma, nunca existe uma penalização, porque tudo aquilo que nos rodeia, quer deste lado, quer do outro, é amor. O universo é amor, o cosmos é amor. É a consciência suprema de Deus, é puro amor. Portanto, não há castigo, não há penalização. Aquilo que há é novas oportunidades. Digamos, então, quando falas das ferramentas, deste um bom exemplo, que às vezes, realmente, como estudantes, temos tudo e mesmo assim não sabemos, não é? Não chegamos lá. De que maneira que se poderá utilizar essas ferramentas? Que tipo de ferramentas falas? Um exemplo concreto, o que quer dizer com isso das ferramentas? As ferramentas de superação da nossa missão de vida, e isto antes de irmos ao processo que estávamos a falar, digamos assim, mas eu acho que tudo faz parte, é que nós não podemos separar, não há uma separação, por isso é que eu digo que tudo é vida, tudo está englobado na vida, as duas facetas, as duas partes, as duas dimensões. Essas ferramentas que nós temos e todos temos, é o nosso dia-a-dia. É o nosso dia-a-dia. Se eu vim, por exemplo, um exemplo que posso dar de pessoal, se eu vim superar uma faceta, digamos, de orgulho, de apego excessivo, de um campo emocional exacerbado, eu tenho ao redor de mim, não é? Na minha esfera, na esfera de acompanhamento que eu tenho de vida, na nossa família cósmica, não é? Porque todos nós temos uma família cósmica e uma família kármica à nossa volta, e eu nessas pessoas que vão interagir comigo ao longo da minha vida, e em alturas diferenciadas, é com essas pessoas que eu tenho, elas são no fundo as ferramentas. As circunstâncias e as pessoas com quem nós interagimos diariamente são as nossas ferramentas. Digamos, uma situação, num determinado momento de qualquer ato normal no dia-a-dia, será quase que uma preparação. É uma preparação e é uma prova. Tudo na nossa vida. Ser superada, não é? Exatamente, tudo na nossa vida são provas. Até aquilo que nós chamamos problemas. Mas há umas que são muito fortes. Umas são muito duras. Sim, é? sim. E porquê? Como, ao teu parecer, Adelina, porquê é que sofremos tanto com às vezes situações que outros com a mesma situação nem sofrem tanto, não é?
tenha uma perspectiva de ultrapassar, de uma maneira de ver já. Mas esse é o caminho, ou seja, as pessoas que sofrem menos, ou que nós sentimos e até pelas próprias exposições dessas pessoas, que nos fazem ver que o sofrimento não tem que ser tão sofrimento como aquilo que nós pensamos, são aquelas pessoas, e agora disseste uma palavra muito interessante, muito importante, que veem a vida sobre uma outra perspectiva. Aquilo que nós temos que procurar constantemente são novas perspectivas de olhar a vida. Porque o que nós estamos normalmente muito limitados é a conceitos e a preconceitos em que nos foi dito, em que fomos ensinados, a sociedade, os pais, a família, as próprias marcas e situações que trazemos de outras vidas, que estão muito presentes no nosso subconsciente, muito presentes mesmo, em que nos dizem que aquilo é uma situação dolorosa, aquilo é uma situação... Mas o que é que dói realmente? O que é que dói normalmente é o nosso ego. Nós, se pensarmos bem, se conseguirmos fazer uma interiorização honesta ao nosso porão, ao fundo de nós próprios, que é um sítio onde nós normalmente fugimos um bocado de ir, nós acabamos por perceber que aquilo que nos traz sofrimento não é um sofrimento a essa faceta mais elevada, a essa supraconsciência, não é? A essa célula divina que somos. Aquilo que sofre é o nosso ego. O ego porque não foi reconhecido, porque não foi avaliado, porque foi rejeitado, porque por uma série de coisas, mas é sempre o nosso ego. Então o que é que acontece? O que é que temos é que superar, fazer a superação, não da outra pessoa ou do facto em si. Nós não temos nada que alterar isso. O que temos que alterar é a nossa perspectiva do facto. A nossa perspectiva da situação é que deve ser modificada de maneira a que, passado se calhar uns meses ou uns anos, em que nós nos reconhecemos a nós próprios de outra maneira, em que a nossa amplitude de visão é outra, visão a nível da alma, obviamente, o mesmo facto, nas mesmas circunstâncias, não dói absolutamente nada. E às vezes talvez seja aqueles casos que olhamos para trás, passado um tempo, e assim, sofri tanto por isto e afinal hoje até vejo de uma maneira diferente. Isso já é uma evolução, não é? Isso é a evolução. Claro. E há uma coisa que eu gostava de referir, não é no sentido de esperança, mas é uma esperança, porque muitas pessoas, por norma, não têm esta consciência, mais ainda quando se está em sofrimento, porque no momento em que estamos a passar o ciclo, digamos assim, do sofrimento, nós ficamos com a lucidez muito embaciada, não é? Daí é que existem as pessoas que nos podem ajudar, os terapeutas, as terapias, enfim, e todo aquele que abrir o coração. Exatamente. Para poder ajudar outro ser humano, o caminho do coração, para poder ajudar outro ser humano, seja no que for. Mas porque nesse momento ficamos mesmo limitados pelo sofrimento. No entanto, eu gostava só de referir esta situação, é que todas as situações de sofrimento, que nós chamamos de sofrimento, estejamos todos cientes disso, são sempre para o nosso bem. Sempre. Mesmo que tenham às vezes uma perspectiva mesmo mais... que tenham um grande sofrimento incluído, aquilo que chamamos de sofrimento de passagem naquele momento, e quando a nossa perspectiva abre, quando essa expansão de consciência é alargada, nós começamos a entender porque é que tivemos que vivenciar aquela situação, porque é que ela ocorreu, quais as razões, o que é que aprendemos com aquilo, porque faz parte do aprendizado desse caminho. Não havia outra forma do universo nos ensinar aquilo. Mas não é porque o universo seja cruel, é porque nós nos fechamos ao aprendizado. Nós, provavelmente, já houve outras situações anteriores àquela, muito mais suavizadas, em que era necessária uma vivência, em que era necessária a nossa resposta, a nossa reação à situação, ser uma reação positiva, ser a reação do entendimento da situação. Mas nós não o fizemos, porque o nosso ego, os nossos quereres, as nossas vontades, os nossos orgulhos, os nossos ódiozinhos de estimação, etc., etc., nos fecharam à reação positiva. Então, digamos assim que a prova vai endurecendo. Digamos, às vezes mimamos mais o que não é tão positivo, não é? E fechamos-nos nesse estado mais depressivo, mais
negativo, não é? Não somos capazes de ver o sol. Vemos as nuvens, porque está a chover e começamos, está a chover, mas esquecemos que o sol está sempre por trás. Isso é uma atitude e uma atuação comum em quase toda a gente, porque somos, aliás, a raça humana neste momento, nós os seres humanos, os tantos bilhões que somos, uma das facetas que mais nos envolve como se fosse uma nuvem negra, como se fosse essa nuvem negra do famoso vulcão, é a nossa negatividade. Causa muito mais estragos a negatividade do ser humano, porque nós somos energia, tudo é energia, tudo está interligado. Estes bilhões de seres humanos estão interligados. Então imaginemos a força dessa energia negativista, que emana de tantos milhões de seres humanos, e isso é uma envolvência que é uma nuvem densa, altamente densa, porque realmente nós individualmente, e nós somos assim, valorizamos e damos-nos conta daquilo que não temos, do que não queremos, do que o nosso ego desejaria, mas raramente temos a lucidez e a capacidade para dar a bênção, para abençoar aquilo que temos, para reconhecer, para ter gratidão, precisamente com Deus, com o universo, pelas imensas bênçãos que temos constantemente, pelos milagres do nosso dia-a-dia, que são constantes. E eu vou aproveitar esta oportunidade para perguntar aqui ao nosso convidado Celestino, um avô ainda muito jovem, o que é que realmente lhe está a acompanhar esta nossa conversa? Acho que estamos perante uma pessoa altamente formada na área e com muitos conhecimentos sobre o assunto, que lhe dou inteira razão por certas circunstâncias que se têm passado na minha vida, e não só, até porque sou uma pessoa extremamente otimista, talvez demasiado otimista, mas talvez por isso mesmo a vida se me torna mais leve. Sim. Tem 4 netos, acha que realmente é um tema, digamos, que terá que ser, digamos, eu vou dizer a expressão, virar de pernas para o ar, digamos. Conseguir o que a Adelina aqui estava a propor era uma nova perspectiva, que nós adultos, pais, avós, que temos essa responsabilidade, não é? De conseguir dar a volta à nuvem e que apareça o sol. Portanto, também é um avô positivo, portanto, vê o lado positivo da vida, e isso é muito bom. Sim, eu acho que realmente é importante termos o positivismo do nosso lado, e eu, como avô e também como neto que fui, que tenho recordações excelentes do meu avô, principalmente do meu avô materno, acho que temos muito a dar, se o quisermos dar, e é um momento que há que ter em conta para não esquecer e para não descurar, porque depois temos saudades dos netos quando eles realmente estão ao nosso alcance. Muito bem. Pronto, foi realmente uma opinião, um testemunho aqui de Celestino, e vamos dar continuação. Desculpa a intermissão, mas é necessário, isto é um diálogo, exatamente, é necessário realmente estas entradas, digamos, aqui, a vida faz parte da vida. E estamos aqui para isso, isto é uma isso, interação, não é? É verdade, e já agora também digo, peço desculpa aos ouvintes que não mencionei, mas estamos em direto, como sempre, e aqueles que quiserem participar neste tema podem ligar para o 251 795 888. E continuando, então? Continuando, só de uma forma um bocadinho ligeira, porque é um assunto, é um tema que para aprofundar precisaríamos não de um programa, mas de vários, mas o processo, porque é esse o tema do programa, e eu vou tentar dar uma ideia de onde é que os meus estudos e as minhas pesquisas me trouxeram, em termos do que é o processo de o que é que acontece quando existe o término, quando se dá o desfecho da nossa vida, e vamos para essa outra dimensão, que é uma dimensão aqui já ao lado, que é a vida para além da vida. Então, isto é de uma forma bastante simplificada, e eu costumo fazer uma analogia, como se a nossa vida fosse um comboio
toda a nossa vida, enquanto estamos a viver, é um comboio. Depois, quando o comboio chega ao término dessa viagem, é uma viagem interdimensional que fazemos, do outro lado dessa dimensão existem várias estações. O que é que acontece? É que este comboio, ao passar a barreira dimensional, a fronteira da nossa dimensão, da tridimensional, nós entramos numa outra dimensão com estações de qualidade variada. O que é que faz que o nosso comboio se detenha numa determinada estação? É a vibração, é o grau de consciência que nós, entretanto, adquirimos precisamente na vida que vivemos. Ou seja, os graus do outro lado. Como aqui também existem climas e microclimas e graus diferenciados de vida, de tipos de vida, do outro lado também isso acontece. Então, qual deve ser a prioridade na nossa vida? E aí eu acho que é uma prioridade que devia ser logo inculcada nas crianças, logo no ensino e em todas as idades, que é esse aprimorar de consciência, essa expansão de consciência e esse elevar de vibração, porque tudo no universo é vibração, como tu sabes, para que quando o nosso comboio passa essa fronteira, é a empatia vibracional que faz com que esse comboio se detenha numa determinada estação. E obviamente que nós queremos, ou desejamos, ou deve ser essa uma das nossas ambições positivas, não é? Porque a ambição nem sempre é positiva, mas eu acho que esta é que o nosso comboio, a nossa consciência, porque aí já estamos a viajar em consciência, mas uma consciência perfeitamente lúcida, e é muito importante referir isto, estamos perfeitamente lúcidos, mais ainda do que quando estamos deste lado, é que o nosso comboio, a nossa consciência, vá parar, se detenha numa estação iluminada, numa estação com qualidade, numa estação de amor, numa estação de crescimento, porque é ali que nós vamos continuar o nosso trabalho, porque é trabalho. Aquelas pessoas que pensam que trabalham muito deste lado, que não se iludam, porque do outro lado há trabalho, e ainda bem que assim é óbvio que é outro tipo de trabalho, não é? Mas sempre a base desse trabalho é o crescimento, é a maturidade, o amadurecimento. Do outro lado, essas consciências que somos todos nós, continuamos o trabalho de crescimento e de expansão numa preparação para uma possível volta, a fazer as provas. Imaginemos que estamos ali a fazer um curso, a teorizar, mas depois temos que vir concretizar aqui ao laboratório, e o laboratório é a Terra. Portanto, a preparação e a localização dessa estação é muito importante, e a forma de fazer isso é o grau de consciência com que vamos, é a humanidade, é a fraternidade, é o amor incondicional, é a forma como vivemos com os outros, são as tais situações diárias com que nos confrontamos, desde as mais pequeninas às maiores, são as outras pessoas que nos estão sempre a dar, em termos musicais, diz Solá Miré, não é? Há pessoas que, ainda que de forma aparentemente negativa, aquelas pessoas que puxam por nós no mau sentido, não é? Que nos espicaçam por uma atitude, por uma palavra, essas são as pessoas que, como dizia Jesus, o Nazareno, são os nossos inimigos, entre aspas, são os nossos melhores amigos. Porque são eles que nos estão a dar a possibilidade da reação. Porque a ação deles é quase programada. Eles estão ali precisamente para fomentar a nossa reação. Agora, o que importa é a forma como eu vou reagir àquela situação. É essa que vai ficar registada nas minhas contas com o universo, no meu sistema kármico, não é? Então, é nessas pequenas coisas do dia-a-dia. Não vamos pensar que é nas grandes coisas, nos grandes acontecimentos também acontece. Mas é no nosso dia-a-dia, nas pequenas coisas, que nós estamos a criar as bases, nós estamos a criar as nossas raízes, nós estamos a criar o nosso campo vibracional, que nessa hora do desfecho, do término desta missão de vida, que é apenas uma missão de vida, é todo esse aval, toda essa capacidade que levamos vibracional, que nos vai depositar, digamos assim, na estação que nós gostaríamos de ficar. Por isso esse é o trabalho. É um trabalho. Muito bem. Há um bocadinho atrás falavas dos medos.
Não sei se realmente poderás falar um bocadinho dos medos, como é que realmente se puder, este medo pela morte, e não quero falar na morte, porque, como dizes tu bem, não é mais do que o outro lado da vida. Exatamente. Mas porquê que tanto medo temos à morte? Eu creio que isso é muito importante falar disso, porque o medo é sempre Porquê que nós temos um medo? Nós temos medo sempre do desconhecido, daquilo que não conhecemos. Até uma simples viagem a qualquer lado, quando chegamos a uma cidade ou a um local, nós temos sempre algum receio. Quando damos uma volta pela cidade, estamos à vontade. Afinal, não é tão complicado andar aqui como isso, não é? Então, os nossos medos são sempre baseados no desconhecimento, nos receios do desconhecido. A semana passada, creio que nós chegámos a abordar um bocadinho disso, que é, ou então foi pessoalmente, já não me recordo, que o medo foi sempre uma arma de domínio. Sempre ao longo das civilizações, das sociedades, se utilizou o medo, umas pessoas utilizavam o medo para dominar outras. Então, aquilo que nos primórdios da humanidade e nas civilizações mais naturais, nas civilizações africanas, nos índios, sei lá, onde a morte é vista de uma forma tão natural, de uma forma em que pode haver a dor da separação, mas não há medo, não há terror, não há fobias, porque as pessoas entenderam o processo dela e que esse desencarne, na realidade, não é o fim de nada, é o princípio de tudo. Porque a morte, aquilo que chamamos de morte, é um segundo nascimento. E é dessa forma que temos que olhar para ela. Mas voltando ao medo, e concretamente aos medos, ao longo da nossa civilização, e principalmente no Ocidente, no Oriente não é assim, eles têm outra forma de ver esta situação, foi estimulado, foi fomentado o medo da morte. Através de quê? Filosofias e religiões. E para quê? Domínio. Pura e simplesmente o domínio. Nós sabemos que é através do medo, através do desconhecimento, na ignorância, é fácil fazer a manipulação dos seres humanos. É muito fácil. Então esses medos foram aumentados. Se já existia um medo natural, não é? Mas que era um medo pequenino, pelo desconhecimento, mas quando esse medo é fomentado constantemente, diariamente, pelos terrores, pelas situações de castigo, não é? O castigo, principalmente, o castigo que tanto nos atormenta, e que desde pequeninos a gente ainda mal sabe falar e já estamos a ouvir esse castigo, não é? Nós criamos realmente a fobia do medo da morte. O tempo vai acelerando e eu também vou tentar acelerar então. Mas este medo, eu gostava só de falar disso muito rapidamente, que é este medo é ainda mais acentuado nas sociedades como a nossa também, a nossa sociedade ocidental, que é altamente materialista. Porque nas sociedades que não são materialistas, sociedades lá está mais naturais, como agora já referi algumas, que são sociedades antiquíssimas e com os valores que infelizmente se perderam ou foram destruídos, a maior parte dos casos, essas sociedades não tinham medos, porque não tinham tantos apegos como nós. Porque o fulcro dessa questão aqui toda está no apego. Não é? Uma sociedade materialista vive apegada às coisas, àquilo que tem, aos objetos. E quanto maior é esse apego, nós sabemos de pessoas que, se calhar, o medo delas de deixarem esta vida não é tanto o desconhecido do que vão encontrar do outro lado, porque, por norma, são daqueles que dizem não existe nada, esta vida acaba aqui, mas é o medo de se desapegarem daquilo que é a única coisa que faz sentido para elas. Isto no sentido do materialismo. Depois há outro tipo de apego, porque é isto que nós temos que trabalhar. A razão desta minha estadia aqui hoje e dos trabalhos que faço neste campo é fomentar nas pessoas a cura pelo desapego. Nós temos que trabalhar os desapegos que temos. Somos seres extremamente apegados, porque além desse apego à parte material, existe outro que ainda é mais acentuado, se calhar, porque é mais difícil de trabalhar ainda, que é o apego emocional. Nós apegamos-nos imenso emocionalmente
Apegámos-nos à família, aos relacionamentos, aos amigos, aos filhos, não é? Achamos que os filhos são nossos, os netos. Então, esse apego tem que ser trabalhado. E eu gostava também de referir que a palavra apego muitas vezes não é entendida, não é muito bem percebida aqui na nossa sociedade, e eu gostava de fazer este esclarecimento porque é muito importante. Desapego não é desinteresse. Desapego não é desamor, é o contrário. O ser desapegado é amar de forma incondicional. Porque, por norma, a maior parte de nós ama condicionalmente. Nós amamos por necessidade. Nós amamos porque precisamos de alguém ou de alguma coisa. E se analisarmos bem todas as nossas relações, todas elas têm uma parte muito importante de dependência. Então, isso não se pode chamar o amor incondicional. Aí sim nós estamos muito apegados. Mas quando nós conseguimos transformar todo esse sentimento que temos numa determinada situação de vida ou com as pessoas que nos rodeiam, seja em que situação seja, esse amor fica um amor abrangente, fica um amor sem condições. Não há apego. Nós sabemos que estamos aqui, que amanhã podemos não estar, mas que aquilo que nos liga através do coração a essas outras pessoas é imortal também, tal qual como é o nosso espírito, porque amamos pelo espírito. Não há distância. Não existe a distância nem o tempo. Exatamente. Ao existir esse desapego, porque o desapego é a faceta menos boa do amor. O ser apegado não é positivo. O amar é positivo. Mas na maior parte dos amores, das amizades, dos afetos, existe esse apego. Então nós temos é que trabalhar o desapego e trabalhar também de alguma forma o nosso medo para que esse medo não seja condicionante da nossa vida. Gostava de dar este exemplo que existem milhões de pessoas, eu acho que são mesmo milhões e largos milhões, que vivem num constante medo. É o medo de adoecer, é o medo de acidentes, é o estarem sempre preocupados com a saúde, é o já se estarem a precaver com medicamentos antes de estarem doentes, que isso também acontece. Ou seja, toda esta energia despendida nestes medos é enorme, é enorme. Então estas pessoas que vivem desta forma, com medo, sempre com medo, aquelas, lá está de novo o negativismo, não é? Elas não vivem uma vida plena, elas condicionam a sua própria vida pelo medo. E o medo da morte é que dirige literalmente a vida delas, porque estão sempre baseadas e rodeadas por alguma condicionante de medo. Então eu dizia-te assim, com o tempo e de forma inconsciente, esses medos tornam-se na natureza das pessoas, elas tornam-se medrosas interiormente, e esse medo muitas vezes vai influenciar outras áreas de vida, até a profissional. Está sempre no medo. Desaproveitando a dádiva evolutiva maravilhosa que é a vida e vivendo constantemente no mórbido medo de viver, pelo medo que têm de morrer. Portanto, os apegos e os medos têm mesmo que ser trabalhados. E é por isso que estamos hoje aqui a abordar este tema. Diamantino, este tema da morte, tem medo à morte? Não tenho medo à morte. Tenho mais medo à vida que à morte. Porque a morte, ela é certa. E a vida, tenho que a viver. E faço os possíveis para viver o melhor possível. O que eu acabo de ouvir é uma realidade, que há pessoas com medo, o medo as transforma. Eu tenho amigos da minha idade que parecem que têm mais de 20 anos ou 30 do que eu. Precisamente por causa do medo da doença, da morte. E começaram a meter-se em medicamentos e a sofrer com esse medo. Antes de terem razão para, não é? Eu dou-lhe razão, porque é uma realidade. E é por isso que então hoje espero que os ouvintes tenham esta sensibilidade e percebam que está no momento da mudança, está no momento de serem cada um mais de si próprios, darem de si próprios e entrarem, e temos que entrar todos no caminho do coração, como a Adelina o bem transmite, para podermos sermos mais felizes, para poder ajudar
os que estão a crescer e que vão ser os homens da manhã. É necessário abraçar a vida e não ter medo à morte, porque quando ela vier já encontraremos a razão de ser, de tudo, mas já estaremos, portanto, como diz a Adelina, noutra dimensão. O que é a dimensão? Pois será uma etapa, um estado que agora desconhecemos, mas que realmente terá esse cabimento no momento, na hora certa. Portanto, também estamos quase a finalizar o nosso programa e eu gostaria que a Adelina pudesse deixar aqui uma frase, algo que seja um abraço a todos aqueles que estiverem a ouvir-nos, para depois despedirmos também do nosso programa. Só então para terminar, e depois gostava mesmo de ler uma frasezinha que não é minha, mas ainda gostava só de deixar este pensamento, é que as pessoas que mais facilmente passam pelo processo que as leva para a vida além da vida, são aquelas que viveram vidas plenas. Ou seja, aquela pessoa que viveu uma vida plena, que aproveitou o seu tempo, principalmente em dádiva, em amor, em entrega, a pessoa que se preocupa em novas descobertas, o dinamismo interior, o dinamismo mental, e que parte dessa sua própria vida vai nos dois carris, em que responsavelmente assumiu a sua vida dita normal, não é? Social e familiar, mas que paralelamente seguiu o seu caminho do coração, em que há uma entrega, em que essa pessoa sente que houve uma entrega de sua para o mundo, para os outros seres humanos. Essas pessoas, por norma, têm uma passagem, digamos assim, totalmente pacificada, estão de bem com a vida e ficarão de bem com a vida para além da vida também. E então, só ler a tal frasezinha que eu gostava de deixar isto no ar, porque acho que é muito, muito interessante. Esta frase é de um pesquisador, de Wagner Borges, e diz assim: somos espíritos imperecíveis, somos essência espiritual que não morre. Não somos humanos, estamos humanos por enquanto, e como tal, vamos aproveitar para encher o nosso corpo de luz, porque nada no universo nos pode apagar. Muito bonito, muito bonito. Fica então muito essa obrigada. frase no ar. Muito obrigada a vocês os dois por estarem aqui neste programa e pelas palavras da Adelina que realmente deixou muito amor, muita luz, e espero que realmente as pessoas consigam partilhar esta força, este movimento que vem do coração. Obrigada a todos e para a semana estaremos aqui de novo. Muito obrigada.